grande plano. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer-lhe o facto de ter aceitado este convite e queria que nos dissesse a nós vizienses quem é o Márcio Meireles. Bom, se eu soubesse quem eu sou, eu era um homem resolvido. A gente sempre fica buscando quem a gente é de verdade, a gente é tantos, e eu acho que esse projeto aqui também é isso, tem me mostrando outros eus que eu mesmo não conhecia. Falando reto, eu sou um diretor de teatro brasileiro, baiano, nascido na Bahia, em Salvador, e faço teatro há 41 anos. E, enfim, não sei fazer outra coisa e acho que eu entendo o mundo a partir daí, a partir do palco, a partir das relações. Teatro é um exercício de relação constante, né? A relação entre nós e o outro, o autor, o diretor, o outro ator, o público. Sempre a gente está se confrontando com o outro, mas se confrontando num sentido de construção, né? De construir alguma coisa boa, enfim. Como é que surgiu esse gosto pelo teatro? Lembra-se da primeira vez que entrou num teatro, por exemplo? Lembro, por acaso lembro. A primeira vez que eu entrei no teatro, eu tinha, eu acho que uns 6, 7 anos, para ver o Pluft, o Fantasminha, que é uma peça clássica do teatro infantil brasileiro, de Maria Clara Machado. E por acaso era feito pelo mesmo grupo que construiu o teatro que agora eu dirijo, o Teatro Vila Velha. Eu sou diretor de teatro e diretor artístico desse teatro. É um teatro histórico que foi criado em 64, no ano do golpe militar, que instalou uma ditadura por 20 anos no Brasil, mais de 20 anos, e é um teatro que é um símbolo de liberdade, um símbolo de pensamento, de inovação, de proposição. É isso que a gente tenta fazer um teatro necessário, um teatro que reflita o que é a sociedade, reflita o que é o mundo e faça perguntas, né? Faça questões. Por que é assim? Por que não é diferente? Por que não é melhorzinho para todo mundo? Por que não é mais justo? E também dirijo o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo que se pergunta isso o tempo inteiro, é um grupo de atores negros, que fala a partir desse ponto de vista, do ponto de vista racial também, étnico e cultural. Mas é desde pequeno que eu gosto de teatro, mas por acaso eu não estava destinado a fazer teatro. Eu estava destinado mais a ser arquiteto, a fazer artes visuais, que era o que eu fazia mais. Cheguei a estudar 1 ano e meio de arquitetura, mas aí me engajei no movimento estudantil dentro da universidade. Eu comecei a fazer teatro como parte do movimento estudantil, como parte de como ferramenta de luta, né? Contra a ditadura, para conscientizar as pessoas, etc. e tal. E a partir daí eu aprendi isso, que teatro é uma ferramenta de luta e pode mudar o mundo, mudando as pessoas que fazem, pelo menos, e as pessoas que assistem. E daí eu larguei a arquitetura no 3º semestre, larguei as artes visuais e me dediquei ao teatro integralmente. Esse gosto pelo teatro e pela arte em geral levou também a ser secretário de Estado da Cultura da Bahia. Levou o governador a me convidar para ser, porque quando ele me convidou, ele me disse que queria que eu fizesse em escala de Bahia o que eu tinha feito no Teatro Vila Velha. Porque o Teatro Vila Velha, como eu falei, tem uma história, começou lá na época da ditadura, era um espaço livre, um espaço de pensamento mesmo sobre as coisas, e chegou a ser um dos lugares, uma das sedes da Anistia Internacional. Ajudou a gente, estudantes na época, a nos organizarmos melhor, porque a gente tinha reuniões lá dentro e tal. Mas o diretor, o João Augusto, que idealizou e que conduzia aquele processo e aquele projeto político, morreu, e o teatro ficou alguns anos meio em altos e baixos e não achava um caminho. E aí, quando a gente voltou para lá, quando a gente entrou lá, né, e retomamos o projeto antigo do teatro,
o projeto ser um teatro de grupos, um teatro que produz, não um teatro só que recebe espetáculos, mas que produz espetáculos, que produz pensamento, que produz teatro. E é um teatro muito aberto, assim, muito... acolhe muitos grupos do interior, do estado, do subúrbio, e grupos profissionais, internacionais. Quer dizer, a gente tanto está aqui num projeto com Viseu, quanto está projeto com a cena lusófona na África, quanto tem projetos com a Royal Shakespeare Company de Londres, quanto tem projetos com grupos do subúrbio, né, grupos amadores. Então a gente bota tudo em conexão, bota tudo em ligação. E eu entendi que o governador queria que eu fizesse isso no estado da Bahia. E foram 4 anos de mudança mesmo na política, 4 anos de fazer com que o Estado entendesse esse seu papel em relação à cultura, e também um pouco de provocar a sociedade no sentido de se organizar melhor, de se estruturar melhor, de criar musculatura para a produção cultural na Bahia, que sempre foi muito dependente do Estado, desde exatamente a época da ditadura. Isso foi construído uma dependência entre a produção cultural e o Estado, que não é saudável. E a gente tentou quebrar isso e distribuir melhor o papel e os recursos da Secretaria para todos os municípios. 417 municípios tem a Bahia, né, além de Salvador. E tinha uma concentração muito grande na capital. Então a gente redistribuiu isso e eu acho que foi um trabalho bom. Tem muitos bons frutos sendo colhidos agora, mas eu voltei para o teatro. Não vive sem o teatro? Acho que sim. Não sei, nunca experimentei. Quer dizer, desde que eu me entendo, né, como pessoa adulta, eu estou no teatro, então eu nunca experimentei não estar sem teatro. Porque mesmo na secretaria, apesar de eu não estar fazendo, não estar dirigindo, não estar ligado mais ao teatro, nem ao meu grupo, foi um afastamento realmente de 4 anos, mas não era diferente, quer dizer, era transformar um discurso em ação para que essa ação fosse transformadora. Isso é o que o teatro faz, é isso que eu fiz como secretário. Então não perdi a prática. E pude ver também o mundo e o próprio Brasil, a Bahia, sob outro ponto de vista. E foi muito bom. Enfim. O Teatro Vila Velha está habituado a ter vários parceiros. Falou-me de alguns, nomeadamente de Londres, de países da África. Como é que foi receber o telefonema do Paulo Ribeiro, do Teatro Viriato de Viseu, para este projeto? Então, Paulo já tinha estado lá no Vila Velha em 2000, num projeto da cena lusófona, né? E a gente se conheceu aí. E aí ele me ligar, eu falei de cara, ok, topo, tô dentro, quero fazer isso, porque qualquer coisa ou qualquer ação como essa, né, que tenha essa qualidade, de parceria com o Teatro Viriato, como João Branco, o Mindelact, que eu já conhecia também, e que envolva essa consolidação de uma rede lusófona, seja para o teatro, seja, enfim, para a gente estar mais perto, exatamente isso que eu falei. Acho que a gente tem que recuperar, temos histórias semelhantes, histórias que estão entrelaçadas, né? Tanto os países africanos quanto Portugal e o Brasil. A gente não consegue se separar, porque a gente tem uma história que em algum momento teve uma convergência ou teve uma interferência, e é importante que a gente retome esses laços, que a gente perceba uns aos outros, entenda as diferenças, entenda as semelhanças, que use o potencial que nós temos, né, de consolidação de políticas, de pensamento, de apoio uns aos outros, principalmente nesse momento do mundo, né, em que a identidade é uma moeda rara e cara, porque tudo é globalizado, tudo é igual, tudo é uma massa. Mas é importante a gente ver que, por exemplo, aqui, a gente discutindo e construindo o texto, né, com os adolescentes. Claro que eu tenho um livro de Peter Pan em brasileiro
e eles trabalham com o livro de Peter Pan em português. E a gente fica muito discutindo isso, se essa palavra é usada aqui ou se essa expressão... Quer dizer, é um mínimo, mas é um detalhe importante, que é esse detalhe da linguagem, que apesar da gente se entender, a gente fala de formas diferentes, né? As palavras às vezes têm significados diferentes, tem expressões que a gente tem comuns e outras que não, e tudo mais. Então, de cara eu topei fazer o projeto, a gente já está tentando continuar, que seja uma coisa anual, que a gente continue envolvido. Temos que buscar recursos de todos os lados. E, enfim, é muito bom estar aqui. Este projeto surge no ano de Portugal no Brasil. Como é que o Teatro de Vila Velha recebeu o projeto, os participantes, como é que eles se envolveram no projeto e o público foi receptivo? Então, primeiro a gente criou um grupo, porque a gente não tem isso sistemático como aqui, né? Criamos um grupo de jovens, fizemos uma oficina, preparamos para João Branco, o diretor cabo-verdiano, chegar e dirigir o espetáculo. Nós mantemos contato com os jovens daqui também, via Skype, conversamos, criamos uma página no Facebook, o Cacena é um grupo, né, que a gente vai botando as coisas, vai discutindo, vai se conhecendo melhor. E foi muito bom, assim, é pena porque é muito rápido, são 3 semanas praticamente para montar um espetáculo. E João Branco teve o desafio, como o Graham teve em Cabo Verde e como eu estou tendo aqui. É muito pouco tempo para a gente aprofundar de fato. Então, na verdade, o resultado é o resultado de um primeiro encontro, né? E eu acho que sempre vai ser, porque sempre, se tiver o próximo ano, será um novo grupo, serão outros adolescentes, talvez seja um outro diretor que venha ou que vá. Então, sempre será um primeiro encontro. E foi bonito ver o resultado do espetáculo de João Branco lá, né? Porque também são realidades bem diferentes de Cabo Verde e Bahia. E ele chegou com muito sonho, e enveredou nesse lado. Aqui, o Grêmio já em Cabo Verde teve uma questão maior, mais social, com os meninos de rua, porque lá é um fato, né, como na Bahia também, mas João preferiu trabalhar sobre outra perspectiva, menos social, vamos dizer assim, mais poética. E eu aqui, a gente está se batendo entre o humor, entre a poesia, entre o social, o político, esse momento de Portugal na Europa, né? E vamos ver como vai ser o resultado. Eu estou feliz, eu estou achando que vai ser muito interessante, vai ser incrível. O desafio do Cacena passa também por aí, em ser pouco tempo, mas intensivo. Isso. E eles estão cobrando, né? Eles cobram também da gente. Eles cobram respostas mais rápidas. Às vezes eu paro para pensar um pouco. Eles, e aqui? E o que eu vou fazer? E a próxima cena? E aí vai instigando a gente também a trabalhar na velocidade deles, né? Mas é um equilíbrio. Eles também já entenderam também, de alguma forma... Porque também é um choque chegar aquele diretor que você nunca viu na vida. Enfim, o grupo foi preparado por Graham, que tem um processo, que tem um jeito, um método de trabalhar, de lidar, um jeito de lidar. Eu tenho outro seguramente bem diferente. Mas é isso, eu acho que é a gente sempre trabalhar para o melhor possível, e o melhor possível é o processo. É a gente criar um processo em que todo mundo esteja bem, seja feliz, esteja confortável, e que saiba que vai sair daqui melhor, né? Que talvez não saia um ator, talvez não saia, sei lá, alguém ligado ao teatro, mas vai sair uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que passou por uma experiência de troca intensa e positiva. Isso é que a gente preserva. E o resultado é consequência disso. O projeto, o produto final é consequência desse processo.